Bom dia, senhor presidente, bom dia aos colegas parlamentares, bom dia a todos e todas que acompanham esta sessão. Satisfação ocupar aqui a tribuna da nossa casa. Eu quero, antes de começar a tratar do meu tema diretamente, presidente, me reportar à fala do vereador Sargento Bairro e dizer, vereador, que também fiquei muito feliz com essa notícia. Apresentei aqui nesta casa uma moção de aplauso diretamente endereçada à professora, como também estou apresentando um requerimento com votos de congratulações à equipe da escola, porque, conforme ela mesma disse, aquele ali é um trabalho de caráter coletivo. Sei que vou contar aqui com a apróvice dos colegas parlamentares para que nós possamos fazer essa homenagem diretamente à professora que recebe esse prêmio, ela que trata de uma questão que aqui em Aracaju é muito séria. É séria em todo espaço, mas aqui está muito séria. Eu tenho recebido inúmeras denúncias de como está sendo o tratamento dispensado a alunos e alunas, estudantes da rede municipal de Aracaju, que têm deficiência, alunos com deficiência, que não estão tendo a atenção necessária para isso. Os professores já estão pedindo socorro, porque o que tem acontecido é o seguinte: claro que nós, educadores, a equipe diretiva das escolas, sabem da importância de nós abraçarmos, matricularmos e tratarmos as questões pedagógicas e educacionais no que tange ao atendimento especializado dos alunos e alunas com deficiência. Mas acontece que a escola não pode virar nenhum depósito para essas crianças. E quando é que ela vira depósito, vereador Isaac? Quando essas crianças chegam na escola sem que a escola tenha nenhuma condição, nenhuma estrutura de recebê-las adequadamente. Então não basta dizer, nós estamos matriculando esses alunos. É preciso matricular, e ao matricular, atendê-los dentro das exigências legais para isso. Então você colocar numa sala de aula diversos alunos com necessidades que precisam ser conhecidas individualmente, tratadas individualmente, e não garantir isso, não é resolver o problema. Pelo contrário, você amplia os problemas para essas crianças e para as demais crianças. Você cria um problema de impotência para a equipe que coordena, dirige a escola, para a equipe de professores, porque ali não estão dadas as condições para que o trabalho seja executado. Eu quero dizer o seguinte: o direito de acesso à educação pressupõe um outro direito que está sendo negado, que é o direito de educar. E não se educa nas condições que estão colocadas, não é só nas escolas da rede municipal, não, mas eu estou tratando especificamente aqui das escolas da rede municipal. Tenho recebido diversas denúncias, professores pedindo socorro, os pais de alunos alertando para o seguinte: as crianças chegam, são encaminhadas para a escola, muitas vezes, em condições que não deveria ser a escola o lugar de acolhê-lo, deveria ser o espaço da saúde. Essa criança deveria estar passando por um tratamento que não é oferecido, que não é disponibilizado. Essa criança deveria estar, inclusive, tendo acesso a medicações que os pais estão dizendo que não recebem. E aí a escola vira a alternativa, só que a escola não tem essa estrutura. E o que é que vem acontecendo? Um adoecimento muito grande por parte dos educadores, porque diante dessa sensação de impotência, isso cria uma angústia muito grande, gera um processo de depressão e nós terminamos tendo o processo de adoecimento dos professores e professoras diante desse cenário. Então, a atividade que a professora aqui referendada recebe como homenagem é uma atividade que a gente tem que enaltecer, porque ela faz um trabalho importante, não é? Ela atua numa sala especificamente criada para fazer esse atendimento especializado, mas nem todas as escolas têm isso, né? Então nós precisamos aqui homenagear a professora, estimular a escola a continuar fazendo isso, parabenizar pelo trabalho, mas temos que dizer que, do outro lado, existe um problema gigantesco que precisa de um olhar mais cuidadoso. É fundamental que a gente toque nesse aspecto. É fundamental que os educadores tenham a condição de uma formação continuada que lhes permitam lidar com essas
esses desafios que chegam cotidianamente à escola. Agora, é bom compreender também que a capacitação por si só, ela não vai resolver se nós não tivermos, por exemplo, o problema é muito complexo, não é? Muito complexo. Os professores, muitos, estão investindo na sua capacitação, aliás, investem do próprio bolso e depois, vereador, não tem sequer um reconhecimento por parte do poder público que não valoriza esse processo de formação continuada para os quais os professores se predispõem, utilizando seus próprios recursos, e depois não tem nenhuma retribuição financeira em relação a isso, o que deveria ser uma forma de estimular, né, os professores a cada vez mais se capacitarem. Mas, como o problema é muito mais complexo, ele exige muito mais do que isso. Ele exige, por exemplo, que você tenha... Eu já fui professor de alunos surdos, né? Isso nos leva ao desafio de aprender a língua brasileira de sinais, mas... que você, na hora que você está dando aula, você está dando aula para o aluno surdo e você está dando aula para o aluno não surdo. Então, você tem que fazer ali a mediação. Por isso que é necessário ter, por parte da estrutura da escola, um suporte para que o professor regente ele possa atuar. Senão, a gente não vai conseguir dar conta disso. Mas, mais do que isso, é preciso que exista uma associação articulada entre a Secretaria de Estado da Educação, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Saúde. Não é sem razão que tem uma lei que determina que as escolas de educação básica têm que ter psicólogos e tem que ter assistentes sociais. É porque essa complexidade que entrou para a educação exige isso. O trabalho do professor é um trabalho pedagógico, não é um trabalho que envolve diagnóstico, não é um trabalho que envolve o conhecimento do funcionamento profundo da rede de assistência. Por isso o profissional especializado tem que estar nas escolas de educação básica. Então é muito complexo e se a administração municipal não abraçar isso como um grande desafio, a gente vai viver o que está vivendo. Eu acho que Vossas Excelências devem receber também reclamações, pedidos de socorro, para que a gente intervenha nessa situação. Hoje, pela Lei Brasileira de Inclusão, nós temos como concepção e obrigação garantir a presença dessas crianças, desses adolescentes e até desses adultos nas escolas regulares. Os centros de referência, eles devem existir, mas a gente tem que definir muito precisamente qual será a tarefa dele, porque, na verdade, pela Lei Brasileira de Inclusão, as crianças elas têm que estar nas escolas, chamadas escolas regulares. O desafio o diagnóstico é uma tarefa da saúde, a necessidade dos atendimentos às políticas é uma tarefa da assistência, para a escola tem que sobrar a ação pedagógica. Então, a criança ela não pode ser tratada no seu problema dentro da escola exclusivamente. Essa é a denúncia que os pais estão fazendo. O que está acontecendo é o seguinte, a criança é diagnosticada, e muitas vezes nem o é, até pela falta de um acompanhamento, porque aí entra também o aspecto da família, porque essa obrigação não é só da escola, não é só do poder público, é dos dois, mas é também da família, de procurar os caminhos para garantir essa assistência, denunciar quando essa assistência é negada, e buscar os caminhos, que eu sei que para muita gente é difícil. A gente lida com realidades de pais e mães de alunos que passam o dia inteiro trabalhando, porque se não trabalharem, não tem nem como alimentar seus filhos. E aí, de fato, sobra pouco tempo para isso. Por isso, a necessidade de nós termos profissionais especializados dentro da escola que possam dar esse suporte. Aí a importância de um assistente social que sabe bem qual é o caminho que deve ser trilhado na busca da garantia desses direitos da área de assistência. Daí a importância de um psicólogo que também vai saber como fazer os encaminhamentos para a parte de saúde, porque nós, no campo da pedagogia, os professores, pedagogos, vamos tratar das questões educacionais. E para tratar delas, a gente precisa de todo outro suporte, porque senão a gente vai viver apagando incêndio. Já não são poucos os casos que chegam de professores que estão sendo agredidos, porque em momentos de crise, a gente sabe de determinadas situações, em momento de crise, o professor fica completamente desassistido e vulnerável ali, porque muitas vezes a criança que devia, antes de estar na escola, ou, não digo antes, mas paralelo ao processo de educação, está tendo um acompanhamento médico, de assistência médica, de assistência social, para garantir, inclusive, as medicações que forem recomendadas, não está tendo nada disso. Aí chega na escola, a escola é quem tem que resolver. Resultado, a escola não tem essa condição,
Aliás, não é para isso que ela é criada, a função dela não é uma função nem de saúde, nem de assistência, a função dela é pedagógica. Então, se sobrecarrega o espaço, né, o equipamento escolar, se sobrecarrega a gestão e se sobrecarrega especialmente o corpo de professores, que está adoecendo, né? Os senhores podem procurar ver. Então, eu estou colocando assim, aproveitando a oportunidade em que o vereador Byron fez essa homenagem, que é justa, reconhecida, e é de um trabalho de excelência nessa área, para que isso vire, inclusive, referência, para que a gente comece a pulverizar outras ações nesse sentido. Claro que passa, como disse o pastor Diego, passa pela profissionalização permanente, né, a capacitação, eu diria, formação continuada, né, dos profissionais da educação, porque, de fato, muitas vezes nas universidades nós não estamos tendo a formação voltada para esse tipo de ação. Então, é necessário que a gente faça especializações, é necessário que a gente tenha acesso. Por exemplo, no município de Aracaju, nós temos as chamadas horas de estudo, que já houve um tempo em que isso era feito de acordo com a necessidade que a rede apresentava, em parceria com a universidade. Hoje a gente vê que é algo que não estimula ninguém a participar, as chamadas horas de estudo. Então, é preciso que haja uma discussão mais profunda com a rede, e neste momento em que nós vamos retomar a discussão dos planos nacional, estadual e municipal de educação, esse tema precisa ser um tema muito bem debatido, é preciso ter os dados diagnósticos da população escolarizável, que deve ser atendida dentro dessas condições, para que nós possamos ter as políticas públicas. Era isso, muito obrigado. Fica aqui o alerta, eu sei que conto com o apoio de todos os colegas nessa luta. Obrigado, presidente.